Galera, continuando o nosso assunto sobre a população mundial, vamos falar sobre as dinâmicas demográficas. Primeiramente, como é que um país cresce, sobre o crescimento demográfico de um país. Um país, basicamente, sua população pode crescer de duas maneiras, tá? Pela diferença entre a imigração e a emigração, tá? É uma forma de um país aumentar a sua população, ou em muitos casos dela diminuir. Por exemplo, se muita gente abandonar o país, a população tende a diminuir. Se muitos imigrantes chegarem, a população pode aumentar. Então fica dependendo da diferença entre imigração e a emigração para a população do país crescer. A outra forma que o país pode crescer é o chamado crescimento natural ou crescimento vegetativo. O que é isso, galera? O crescimento natural ou crescimento vegetativo. O crescimento natural equivale à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? Então, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é também uma forma que a população de um país pode crescer. Se o número de mortes for superior ao número de nascimentos, nós vamos ter um crescimento negativo. Nesse caso, a população vai diminuir. Mas se o número de nascimentos for superior ao número de mortes, nós teremos um crescimento positivo. Portanto, a população irá aumentar. Ok? Então, essas são as duas formas básicas de como uma população de um país pode crescer. Um outro aspecto que nós vamos analisar aqui está relacionado à chamada transição demográfica. O que é a transição demográfica? A transição demográfica, ela descreve a dinâmica do crescimento populacional, ok? As várias fases por que passa um crescimento populacional de um país. Se você acompanhar no seu livro na página 85, você vai ver que tem um gráfico lá da transição demográfica. Na primeira fase, o que você percebe? Tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade são elevadas. Em razão disso, nós teremos um crescimento populacional lento. A população vai crescer, mas de forma lenta. Na segunda fase da transição demográfica, o que vai ocorrer, gente? A taxa de mortalidade vai entrar em queda, vai diminuir. Mas a taxa de natalidade vai continuar elevada. Nessa segunda fase, nós teremos um grande crescimento populacional, porque a mortalidade diminuiu, tá bom? Mas a natalidade continua elevada. Então, nós teremos um grande crescimento populacional. Também, em razão da redução da mortalidade, ocorrerá o aumento da expectativa de vida, porque as pessoas, então, vão passar a viver mais. Né? O que vai levar? O avanço da medicina, novos medicamentos, melhores condições sanitárias, campanhas de vacinação. Então, tudo isso contribui para que a mortalidade diminua, aumentando a expectativa de vida. Mas na segunda fase, a natalidade continua elevada, por isso, um grande crescimento populacional. Na terceira fase, galera, se você reparar aí no gráfico do seu mapa da página 85, o que vai ocorrer? Tá? A mortalidade vai continuar em queda, mas aí nós vamos ter uma mudança nessa terceira fase. A natalidade também vai estar em queda. Ou seja, a partir da terceira fase da transição demográfica, nós teremos um crescimento populacional mais lento. Por quê? Porque a natalidade vai estar em queda. Então, o crescimento populacional vai ficar mais lento. Natalidade e mortalidade em queda. O que vai levar a natalidade a ficar em queda? A gente vai ter o planejamento familiar, tá bom? A urbanização nas áreas urbanas, o custo para o sustento da família, para a criação dos filhos, ele é mais elevado. Também o acesso a métodos contraceptivos, a mulher no mercado de trabalho. Então, esses elementos e outros também vão contribuir para quê? Para que ocorra uma redução na taxa de natalidade, contribuindo para o crescimento populacional mais lento nessa terceira fase. Na quarta fase, vai haver um equilíbrio no crescimento populacional, no crescimento demográfico, ocasionando, em muitos casos, também aí a redução da população. Aí sim, nessa quarta fase,
pode começar a ver a redução da população. Ok, gente? Ainda sobre a transição, ainda sobre a questão populacional, vamos falar aqui sobre a pirâmide etária. Tá? O que é a pirâmide etária? Gente, a pirâmide etária é um gráfico que analisa a população por idade e por sexo. Através da análise da pirâmide etária, que é um gráfico que se encontra na página 87 e 88 do seu livro, através da análise desse gráfico, chamado de pirâmide etária, nós podemos ter a ideia das condições socioeconômicas de um determinado país, de um determinado estado, município, analisando a pirâmide etária, ok? A pirâmide etária ela é dividida em 3 partes. No topo, nós temos os idosos, que são as pessoas com mais de 60 anos. Na base, os jovens, pessoas entre 0 e 19 anos. E no meio da pirâmide, os adultos, pessoas entre 20 e 59 anos. Nos países desenvolvidos, a pirâmide etária, você vai encontrar assim, o topo mais largo. O que significa o topo mais largo, gente? O topo mais largo significa o maior número de idosos na população. Consequentemente, indicando que nesse país a expectativa de vida ela é maior. A base estreita de um país desenvolvido significa poucos jovens, uma baixa taxa de natalidade, ok? Então, a pirâmide etária de um país desenvolvido, ela vai apresentar essas características: topo largo, indicando grande número de idosos, tá? Alta expectativa de vida, e base estreita, poucos jovens, taxa de natalidade baixa. Num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, já vai ocorrer o contrário, tá bom? O topo, ele vai ser estreito. O topo estreito significa o quê, gente? O topo estreito significa o menor número de idosos na população. Consequentemente, o topo estreito indica, se tem poucos idosos, que a expectativa de vida ela é baixa, que as pessoas nesse país que está sendo analisado por esse gráfico da pirâmide etária, isso significa que as pessoas vivem pouco, né? A expectativa de vida ela é baixa, então topo estreito. A base já vai ser larga. O que a base larga indica? Um grande número de jovens. Esse grande número de jovens é resultante de uma elevada taxa de natalidade, ok? Então, num país desenvolvido, o topo vai ser largo e a base estreita. Num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, o topo já vai ser estreito e a base larga, ok? Então, através da análise da pirâmide etária, nós temos a ideia das condições socioeconômicas de um país. País que apresenta topo largo e base estreita, boas condições socioeconômicas. País que apresenta topo estreito e base larga, condições socioeconômicas adversas. Ok, gente? É isso.